Respeitável público, seja bem-vindo. Se você está aqui, é porque você provavelmente tem interesse ou em utilizar o PowerPoint, aprender a melhorar a utilizar a ferramenta, né, o PowerPoint, ou então aprimorar as suas apresentações. Então, se você está aqui por esses motivos, neste vídeo você vai aprender a utilizar algumas regras, que eu chamo de regras de ouro, para fazer o seu slide ficar um verdadeiro show, certo? Então, se a gente seguir as 6 regrinhas básicas das apresentações, a gente consegue transformar o nosso slide, que tem aquela característica que todo mundo faz, em algo já muito diferente, muito acima do comum, tá certo? Então, na verdade, né, isso vai tão além do que as pessoas comumente faz, que só o fato de você já estar dando uma mexida no seu design, você vai conseguir prender a atenção do seu público. Prender a atenção do seu público é o nosso ponto de interesse, uma vez que se você está passando uma mensagem para alguém, né, as pessoas estão ali assistindo a sua apresentação, seu objetivo é ser ouvido. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, com a nossa apresentação para que ela seja visualmente agradável e isso auxilie neste processo de prender a atenção da nossa audiência. Tá bom? Então, levando isso em consideração, a gente tem que pensar, né, para quem que se destina este curso ou mesmo esta aula, né? Ele vai se destinar para qualquer pessoa que utiliza de apresentações no seu cotidiano, né? Então, vai servir para alunos de graduação, porque temos diversas apresentações a serem feitas, alunos de pós-graduação, que tem diversas reuniões, apresentações e defesas também, professores, palestrantes e pessoas que trabalham em empresa e precisam mostrar dados através de apresentações, ou seja, qualquer tipo de emprego que envolva apresentações. Já, por outro lado, né, este curso ele não é para aquelas pessoas que esperam milagres, tá? Que acham que tudo é uma mágica e que você simplesmente consegue fazer alguma coisa de uma forma muito simplória. Basicamente, fazer 2 cliques e ter a apresentação perfeita. Isso é irreal, tá? Não é esse o foco. Até porque isso é impossível. Não existe uma fórmula mágica, nem um template mágico que vai salvar a sua apresentação. A gente tem que entender que o quê? Quando você está apresentando para pessoas. Pessoas são diferentes. Quando você vai apresentar para um grupo de pessoas, aquele grupo tem um determinado comportamento. Mas se você vai ter a mesma apresentação para um outro grupo, este outro grupo pode ter um comportamento totalmente diferente daquele grupo que você fez a sua mesma apresentação. Logo, se eu tenho grupos diferentes, eu preciso pensar em estratégias diferentes de abordar um mesmo tema. Por isso que eu digo, este curso não é para quem acredita em milagres, em achar que vai ter uma fórmula mágica e com 5 minutos conseguir o slide perfeito, vai ter a máxima retenção da sua audiência porque tem um slide bom, tá? Se você tem esse tipo de pensamento, o que eu estou falando aqui já não serve mais para você. Então, o objetivo da apresentação é transmiti-la, né, transmitir as ideias da forma mais clara possível. Logo, é importante ter essa noção. Se você trabalha com apresentações, continue me ouvindo que você vai entender onde eu quero chegar para você ver aí as 6 regras que vão fazer diferença nas suas apresentações. Para mostrar que isso é possível, né, eu tenho aqui alguns exemplos de pessoas que já fizeram aulas comigo, tá? Tenho aqui 2 exemplos. Eu trago o exemplo aqui do Vinícius, que ele me mandou, inclusive essa capa aqui da apresentação. E a gente pode observar que é uma capa que foge totalmente, né, das capas que a gente tem costume de presenciar, seja numa aula ou numa apresentação feita por um aluno ou qualquer tipo de profissional, certo? Então, o que que a gente vê aqui, né? Olha, a gente tem uma capa que tem um bom contraste, nós temos uma grande imagem no fundo, né? Contrastou bem com o título da cor amarela. E nós temos aí uma distribuição também que é distinta do convencional. Isso aqui já está sendo aplicado, o que eu vou ensinar para vocês mais para frente,
e você pode ver que outras pessoas conseguem, né? Não é uma coisa que, porque você fala isso que é fácil, porque você já faz isso há mais tempo. Não, é outras pessoas que me ouviram, né, que deram atenção para o que eu estou falando, conseguiu resultados como este. Olha que resultado sensacional, tá? Um verdadeiro slide show. E a gente tem um outro exemplo aqui também, que é da Claudineia, que eu trago uma parte aqui da apresentação dela, que na verdade são conjuntos de slides, mas para mostrar mais claro, né, o que ela fez aqui, que foi demonstrar a conclusão do trabalho dela através desse tipo de esquema, tá? O que que a gente tem? Nós temos aqui ícones que representam todo um resumo do que ela apresentou, que é o que normalmente se coloca na conclusão, né? A gente faz um apanhado geral. Esse apanhado geral, na maioria das vezes, é o quê? É escrito conclusão e tem aqueles tópicos, né? Vários pontinhos, vários bullets, com, ou às vezes a frase, né? O texto mesmo, ou palavras-chave daquele assunto. Ela fez de uma forma totalmente diferente, que fica muito mais atrativo. Nós temos aqui, né, 2, 4, 6, 7 imagens que representam os 7 principais tópicos. E aí, o que ela fez aqui que trouxe ainda mais charme para a apresentação dela? Quando ela vai falar do primeiro tópico, ele está circulado aqui em azul e a gente tem cor no ícone. Os demais estão todos em preto e branco. Quando ela vai para o segundo, a gente tem o primeiro passou a ser preto e branco, né? E o segundo, que é o foco agora, passou a ter cor. E aí, o arco azul foi para ele. E a mesma coisa para o terceiro. E aí vai para o quarto, para todos eles. Para ficar melhor de se ver, né? Vamos ver a apresentação sendo executada. Aqui está a apresentação dela mesmo, né? Então a gente observa aqui o que eu tinha mencionado, somente a cor aqui do primeiro. E quando eu passo o slide, dá um enfoque no segundo. E a pessoa então falaria o segundo tópico. Quando passa o slide novamente, vai para o terceiro. E assim sucessivamente. Quarto, para o quinto, para o sexto e o último dos tópicos. Então, ó, assim fica uma forma muito mais atrativa para você apresentar a sua conclusão. E ela fez aqui baseado em partes aí também dentro do que vocês vão ver mais para frente, que está incluso as 6 regras de ouro. Tá bom? Então, nós temos aqui estes exemplos. E agora, para falar de mim, e você me conhecer um pouquinho melhor, se você ainda não conhece, eu vou fazer um breve apanhado aqui, um histórico geral da minha trajetória neste assunto, né, de apresentações, para você ver como que eu evoluí e o que que fez eu evoluir neste sentido, certo? Então, quando a gente tem aqui um resumo, né, de tipos de apresentações que eu já fiz na minha vida, que eu vou destacar aqui para vocês. E, de certa forma, eu acredito que isso seja muito comum até para você, porque você teve este trajeto que eu tive também, né? Que foi o quê? No início, nós tínhamos lá, desde o nosso, na creche, né, no primário, enfim, como você queira chamar, a gente tinha atividades realizadas que as nossas tias é que nos forneciam a atividade, né? E eu trago aqui o exemplo que elas traziam um papel que tinha uma demarcação de alguma forma, né? De algum objeto ou animal, normalmente animal. E então ela dava aquele papel, nos davam mais papel para a gente poder rasgar e fazer bolinhas, tinta para poder pintar essas bolinhas e cola para poder colar essas bolinhas coloridas dentro da nossa imagem. E com isso, né, você tinha ali, por mais que você tenha a delimitação da imagem que está sendo te dada ali, né, no caso do doguinho aqui, você tinha também a possibilidade de colorir a sua maneira, porque elas te davam várias cores. Consequentemente, você podia fazer um doguinho caramelo, como eu representei aqui, com manchinhas, um doguinho caramelo sem manchinhas, ou até mesmo um doguinho marciano verde, porque a mentalidade da criança não tem limite, né? Você for parar para pensar, mas isso não é uma apresentação. Na cabeça de uma criança é. Por quê? Porque depois dessa atividade, a criança vai levar esse papel para casa, vai contar para a mamãe, para o papai, vai dar nome para o cachorro e vai inventar uma história e vai
criar toda ali uma apresentação em função daquilo, embora ainda não sabe-se, né, o que é uma apresentação, mas a gente já começa por aí tendo essa mentalidade e criatividade na hora de criar as coisas dentro do que nos é fornecido, tá? E aí, com o tempo passa, eu vou adiantar aqui, né, do primário, já vou para o final do ensino médio, porque neste processo, né, a gente passa a ter contato, pelo menos para mim foi assim, não sei como que tá para a geração de agora, mas a gente tinha trabalhos para serem feitos, apresentados, a gente apresentava com cartolina. Então, o que é uma cartolina? Basicamente, um papel maior do que uma folha A4, um papel grande que era como se fosse um slide. Então, a gente tinha que passar a informação num slide único. Consequentemente, a gente tinha que lotar de informação ali, né? Muitas das vezes tinha muito texto, tinha umas gravuras que eram coladas, às vezes impressas, recortadas e coladas, às vezes cortadas de revista, ou às vezes desenhado, né? Depende muito do tipo de apresentação que se tinha. Mas era o que era possível para criar apresentações em uma sala de aula. Então a gente já tinha um aspecto de slide único na hora de criar apresentações dentro da sala de aula ou mesmo para uma feira de ciências. Isso eu já me incomodava, eu já achava bem chato, embora, né, muitas das vezes eu fazia, mas eu também gostava de inovar. Eu já tinha essa mente de que eu não gostava muito de fazer o que todo mundo faz. E aí teve uma vez no terceiro ano que tinha um trabalho de biologia para ser feito e eu pedi ao professor para fazer diferente. E ele deixou. E aí eu fiz dessa forma aqui. Eu peguei imagens na internet, né? O trabalho era sobre tratamento de câncer em rato, de células cancerígenas. E aí eu peguei imagens na internet, imprimi, recortei, emplastifiquei com durex e usava o durex atrás das imagens, né, para colar no quadro. E aí eu colava no quadro, explicava o conteúdo e usava o giz para colocar alguma informação que fosse necessário ali para facilitar a explicação. Então eu já fiz uma apresentação diferente do que era feito, todo mundo lá com a cartolina apresentando. Né? Tinha sempre aquele aluno que só ficava segurando a cartolina, essa era a função dele, ele se sentia super bem assim, né? Porque tinha medo de falar com todo mundo e era uma forma de garantir o ponto sem fazer nada, né? Ficar ali com cara de tacho segurando a cartolina. E tinha outros igual eu que gostava de fazer diferente e por ter feito diferente, fui bastante elogiado pela forma com que foi feito. Provavelmente eu nem apresentei bem, porque né, nesse meio, né, a gente não tem muito ainda domínio, tem medo de apresentar para a turma mesmo, conhecendo todo mundo. Mas o fato de fazer algo diferente já chama a atenção. E aí, depois disso, né, a gente vai para a graduação. Né? Para quem não me conhece, eu sou graduado em Química e fiz mestrado em Química e estou terminando doutorado em Química. Então, mantenho sempre a mesma área aí. E agora eu tenho dado enfoque nos slides, porque eu vivo de apresentações, independente da área que a gente faz aí, né? Nossas pós-graduações da vida. Então, dentro desse meio, né, na universidade, a gente acaba tendo as nossas asinhas podadas. Por quê? Porque a gente começa a ver apresentações dos outros, de professores e de outros alunos que se adaptam, né, ao que vê dos professores, aquelas apresentações sem graças. Normalmente, fundo branco com texto preto. Isso faz com que a gente o quê? O que a gente está vendo, então a gente adapta aquilo para a nossa realidade e passa a criar como aquilo ali sendo a verdade. Consequentemente, passamos a criar slides desse tipo. Este eu ainda fiz um pouco diferente, né? E coloquei um fundo. Mas é um fundo que já tem na própria ferramenta, para PowerPoint fornece esse tipo de fundo, mas não está diferente dos demais, né? É um slide com um único tipo de fundo, texto em preto, nós temos marcadores ali, que são as bolinhas, tudo no mesmo estilo de qualquer tipo de apresentação. E aí você vai para pós-graduação, parece que piora. Por quê? Porque cientista é muito metódico e acha que o mais simples é o melhor. Não que a gente tenha que fazer coisas complicadas, a gente faz apresentações simples que são muito mais atrativas do que o que os cientistas chamam de simples para fazer algo de forma rápida e com todas as informações, né? Que é basicamente o quê? O slide com fundo branco, texto preto. Então, a gente tem slides desse tipo aqui. Esse aqui, inclusive, foi feito já no doutorado, tá? Antes disso, né, do mestrado também foram feitos todos nesse estilo aqui, então
não tinha o porquê ficar trazendo o mesmo exemplo. Então, o que que a gente tem aqui mais uma vez? Fundo branco, texto preto, as imagens coladas onde coube, e é isso. O mais simples, que é o que todo mundo faz, e por isso que ninguém presta atenção no que ninguém está falando. Todo mundo só fica ali falando porque tem que falar, e na hora dos outros fica torcendo para acabar porque é aquele slide ali que já não chama atenção, e o assunto também, a forma com que está sendo abordado, muitas das vezes também não chama muito a atenção. Então, foi até aí que eu permanecia como a maioria, fazendo apresentações sem graça. Até que chegou na pandemia. Na pandemia, eu passei a me preocupar mais com isso, até porque estava mais tempo em casa e, né, uma consequência da pandemia era tudo remoto. Então, tínhamos aulas remotas, reuniões remotas, defesas remotas, tudo remoto e o tempo todo. Então, imagina ter contato com a apresentação o tempo todo e toda vez a apresentação no mesmo estilo, essa coisa sem graça e desmotivadora. E aí, isso me incomoda. Eu, quando me incomodo, normalmente eu quero modificar aquilo. E aí o que eu fiz? Comecei a estudar apresentações. E a partir do momento que eu passei a estudar apresentações e entender, inclusive, essas regras de ouro que eu vou falar em breve aqui com vocês, eu passei a fazer slides com a outra cara. E a partir do momento que eu passei a fazer slides com outra cara, como este que está aqui exemplificado, as coisas mudaram bastante. As pessoas passaram a elogiar muito o trabalho, a prestar atenção no que eu estava apresentando, né? Seja em sala de aula, né? Sala de aula remota, ou até mesmo outros tipos de apresentações para dentro da pós-graduação mesmo, enfim. Eu passei também a ajudar outros amigos a criar apresentações melhores, e aí eles ouviam muitos elogios. Muitas vezes tinha pessoas perguntando como que foi feito, qual ferramenta foi usada, como se no PowerPoint não pudesse fazer esse tipo de serviço. Então você começa a nitidamente enxergar que você tem a atenção que merece quando você faz a apresentação que deveria. Porque muitas vezes a gente faz o quê? A gente faz todo o trabalho, a gente tem uma parte escrita para entregar, a gente tem todo um cuidado, e na hora da apresentação mesmo, a gente deixa nas últimas e faz de qualquer jeito, como se a apresentação não fizesse parte do seu trabalho como um todo, né? E pelo contrário, você pode ter um texto ruim, né? De preferência não tenha, mas você pode ter um texto ruim. Inclusive é o que eu mais ouço em apresentações das pessoas. Às vezes eles falam lá, olha, o seu texto, ele não estava muito bom, mas a sua apresentação deixou mais claro. Então, as apresentações têm esse dom, né? Tipo, na conversa, você consegue entender melhor o que o outro quer falar, porque ele está ali te falando, você enxerga a pessoa, enxerga ela movimentando as mãos, entende melhor ela, do que no texto. O texto, ele não passa o sentimento. Consequentemente, você consegue compreender melhor. Então, a questão verbal é fundamental na sua apresentação, embora isso também precisa ser modificado, mas o foco aqui hoje é na questão do design, né? E o design com certeza precisa também ser alterado, tá? Nós, seres humanos, somos seres muito visuais. E isso afeta demais a forma com que a gente enxerga, né? A gente tem vários tipos de frases que remetem a isso, né? A gente tem aquela coisa do santo bater ou não bater com a pessoa, primeiro contato que você tem com ela. Você olha para aquela pessoa, você está julgando alguma forma com que ela age ali, e isso já te traz aquela sensação de querer estar perto daquela pessoa ou não querer ver aquela pessoa nunca mais. A primeira impressão é que fica. E você, durante a apresentação, com a sua capa, aquele formato branco, com texto preto, tudo no mesmo padrãozinho que todo mundo faz, o que que você vai trazer ali para as pessoas que estão esperando para te ouvir? Você vai trazer aquela sensação de que, mais uma vez, a mesma coisa. Independente do tipo de assunto. Você já enxerga aquilo como algo, no mínimo, monótono, para não dizer ruim. Então, o design importa muito, obviamente o conteúdo também. E levando para isso em consideração, se a gente fosse pensar até em comida, né? A gente come com os olhos. A gente fala, nossa, com fome, vontade de comer alguma coisa, mas você, quando vai num restaurante, por exemplo, e olha as opções,
você avalia pela beleza da comida. Tenho certeza que a primeira coisa que você vai olhar é isso. Se aquele prato é bonito, o cheiro vai contar, se você está lá vendo, né? E no ambiente você também vai sentir o cheiro, então isso também vai contar muito. Mas nós observamos primeiramente com os olhos. Então isso vai influenciar muito. Se a gente tivesse que escolher aqui entre essas duas lasanhas, por exemplo, qual você escolheria? Acredito que a da esquerda, né? Para não ter erro, aí essa que está com a folhinha aqui. Ela, né, é uma imagem que é muito mais agradável do que a segunda. Consequentemente, a gente não espera que essa que já está ali toda destroçada, né, e feia, que seja algo gostoso. Ao contrário da outra, que tem uma aparência muito melhor e ela já te chama neste aspecto. Então a gente tem que pensar que a nossa apresentação, ela é também o nosso prato. A gente está ali oferecendo um serviço para a pessoa e esse serviço tem que ser de qualidade, para você mostrar que você sabe o que está falando, o seu design estiver coerente, né? Tiver ali um design bonito, você já mostra, olha, aquela pessoa ela tem um cuidado especial com a apresentação dela. Ela deve saber muito bem o que ela está falando. Então, tem que pensar nesses pontos na hora de você estar apresentando uma ideia, porque nós somos seres visuais, tá? E aí, falando nisso, para a gente poder entrar nas regras de ouro, mas antes de entrar nela, a gente vai ver também alguns pontos aqui sobre o que não fazer, né? Quais são os principais erros das pessoas na hora de criar a apresentação, tá? Eu normalmente pontuo 12 deles, tem até mais, mas aqui eu vou trazer só 3 para não prolongar muito. Então, são 3 tipos de erros que acontecem frequentemente, né? E alguns deles eu já fui mencionando aqui durante todo este discurso, tá certo? Quando eu estou falando aqui, né? Por mais que eu ainda não cheguei nas regras de ouro, tudo que eu falei até aqui agora dá para tirar de aprendizado e ser repensado, né? E isso já te ajuda a ter uma orientação, nem que seja do que não fazer na sua apresentação. Então, em relação às possibilidades de erros, né, nós temos aqui o tradicional deles, que eu chamo de slide xerox, que foi um dos que eu mais mencionei, né? Que é o slide fundo branco, texto preto. Então, aqui a gente está com um exemplo e tem um outro exemplo aqui também. Na verdade, eu tenho vários exemplos de várias pessoas que já me mandaram apresentações, né? Mas eu trago aqui 2 só para não ficar uma coisa muito extensa. Então, aí, ó, mais uma vez, fundo branco, texto preto. Esses slides apresentam outros erros também aqui dentro. Não é um único erro neles, mas o foco é somente nesse slide Xerox. Então, slide Xerox é basicamente o slide que o fundo é de uma cor e o texto de outra. Não necessariamente só o branco no preto. Mas a maioria das vezes, né, é isso. Além desse tipo de erro, nós temos o slide Instagram. O slide Instagram é aquele slide que tem uma característica típica do Instagram. As nossas fotos, né, no Instagram são de que formato? Formato quadrado, né, ou retangular. Nas apresentações, as imagens costumam aparecer dessa forma também. Então, esse também é um dos top aí, erros, né? Que é simplesmente colocar a imagem dentro da apresentação. Como neste caso, onde a gente tem aqui 2 imagens, né? Como se fosse um carrossel do Instagram. E a gente tem esse aqui que tem muito mais imagens, que também é, mais uma vez, aí, o slide Instagram. Então a gente também pode e deve evitar esse tipo de slide. Não traz nenhuma novidade aqui, pelo contrário, né? Traz até uma ideia de desorganização da forma com que está sendo distribuído, por exemplo, neste segundo slide. Tá? E o outro erro que também é 99% das vezes acontece, é o slide lista de compras. Tá? O slide lista de compras são os slides que têm aqueles tópicos. Não que tenha problema ter tópico nas apresentações, pelo contrário. O tópico ele é muito bem-vindo porque o tópico resume a ideia. Né? Só que a forma de criar o tópico, que é criar com aqueles bullets, com os marcadores tradicionais da ferramenta. Se fosse possível excluir o botão, eu ia na casa de cada um excluir o botão do PowerPoint para não utilizar essa forma de criar os tópicos, tá? Então aqui tem um exemplo, que na verdade foi usado 2 estilos, né? Tem esse quadradinho perto aí da ideia de Manuel e esses Vzinhos,
são marcadores tradicionais. Esses marcadores eles não trazem nenhuma novidade, consequentemente remete muito a essa ideia de mais do mesmo, fica uma coisa bem monótona. A gente pode contornar isso de outras formas. E um outro exemplo aqui, que neste caso está em números, né? Estamos aqui em algarismos romanos, 1, 2, 3 e 4, está aí também listando coisas. Então, por isso que eu chamo de slide de lista de compra, que também poderia ser feito de uma forma muito mais interessante. Então, estes são aí os nossos erros, né? E partindo desses erros, a gente pode pensar que olha o absurdo que são os dados aí em questões de apresentações. Cerca de 30 milhões de apresentações são feitas por dia no mundo inteiro, né? Então, são apresentações demais, né? Imagina, 30 milhões de apresentações todos os dias sendo criadas, né? Em média. Dentro dessas 30 milhões de apresentações, 50% delas são consideradas insuportáveis. Dessas de que ninguém queria estar lá presente para assistir. Então, pensa nisso, né? 15 milhões de apresentações feitas por dia são 15 milhões de apresentações lixo. E 90% das pessoas não sabem criar boas apresentações. Então, né, tem aquelas que criam as apresentações insuportáveis, tem aquelas que criam apresentações medianas, que é a maioria das pessoas que eu conheço, né, e tem as pessoas que criam as insuportáveis. Então, 90% não sabe criar boas apresentações, tá? Não é que não sabe criar nenhuma apresentação, não cria uma apresentação que tenha aí esse interesse, né, que traga a atenção de quem está assistindo. Então, é por esses motivos, né, que são dados bem preocupantes, a meu ver, que eu gosto de passar informação para as pessoas e de que elas tenham um bom uso daquilo, né, que a gente possa contribuir enquanto seres humanos uns com os outros para que a gente evolua. Eu acho que esses dados trazem valores que são preocupantes. Porque imagina você estar ali na pele da pessoa que está assistindo, dessas 50% que cria apresentações insuportáveis. É, né? Uma sensação muito ruim. Imagina para a pessoa que está apresentando também, muitas das vezes, né? Não é nada agradável. Você consegue enxergar a sua audiência, a falta de interesse no que você está falando. Isso só te traz mais desmotivação, consequentemente, a tendência é você criar cada vez mais slides péssimos, né? Então, por isso que eu trago as nossas, então, 6 regrinhas que se você avaliar na sua apresentação se está cumprindo com as 6 regrinhas, você vai ter um slide show, tá? O primeiro deles é o sentido da leitura. O sentido da leitura é basicamente a forma, né, a ordem que você quer que as pessoas leiam o seu slide. Quando eu falo ler o slide, não precisa ser necessariamente o texto, né? A gente lê imagens, a gente lê tudo que está no slide, né? Tudo que a gente está vendo ali, a gente considera que está sendo lido. Então você escolhe um sentido para que as coisas sejam apresentadas. Observe que, deixa eu voltar. Aqui nem tanto. Na verdade, neste sim, ó. Vou passar deste slide para o próximo. E o que eu fiz aqui? Eu queria que vocês focassem somente na imagem. Então, a imagem é de um computador. Logo, eu vou falar alguma coisa relacionada ao computador. Como eu estou falando aqui de apresentações, o foco é nessa questão de criação das apresentações, do uso do software, né? Então, após isso, eu apertei o botão e apareceu aí o 30 milhões de apresentações por dia. Então, agora que eu quis que vocês lessem essa informação e estou mencionando ela com você, para você, né, acompanhar o que eu estou falando, então eu estou te guiando no que eu quero falar. Eu estou trazendo um fluxo de leitura, né, um sentido de leitura, para que as coisas aconteçam e você não se perca do que eu estou falando, porque você está lendo as coisas que não deveria no momento em que eu estou falando. Então, o fluxo de leitura ele serve para isso, tá? Né? O sentido que você traz aí. E aqui eu tenho um exemplo de um slide, né? Em que você pode ver que ele é diferente do que a gente costuma fazer. Temos ali a imagem no fundo, nós temos escrito o direito de ir e vir. E a forma com que está escrito, né? A gente consegue ler porque a gente
costuma ler já nesse sentido, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Mas se eu quisesse fazer o contrário, eu também consigo trazer uma forma do que as pessoas leiam na forma que eu quero, né? Vamos até dar uma olhada aqui. Apertei para passar sem querer, já está dando spoiler do que vem a seguir. Está aqui. Ó, está aqui a apresentação. Dessa forma, né, não tem novidade nenhuma. Nós temos aqui o direito de ir e vir. Eu posso querer fazer, o que eu estava falando, era aqui. Se eu quisesse fazer, por exemplo, né, assim. Se eu fizer dessa forma, as pessoas, ao observar o slide, muito provavelmente vão ler como e vir de ir o direito. Porque a gente tende a ler nesse sentido, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então eu posso utilizar, por exemplo, né, animação. Se eu usar animação, eu consigo trazer o sentido que eu quero que a pessoa leia. E isso nos permite a criar slides como este. De forma que eu não preciso sempre obedecer à ordem que a nossa cabeça faz de forma automática, mas eu vou induzir a pessoa a seguir o sentido que eu quero. Então, se eu achar o mouse aqui, ele está oculto. Apareceu agora. Eu posso vir aqui, animações. Vou colocar aqui o surgir, só que eu quero que ele venha da esquerda. Então, ele está vindo da esquerda. No painel de animação, eu vou alterar aqui em opções de efeito o fim dele. Eu gosto de deixar ele no fim suave. Então, pronto. Tenho o direito. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o de ir, só que eu vou fazer no sentido inverso, né? Da direita. Então, ele vai da direita. Vou colocar aqui após o anterior. E fim suave. E por último, vou fazer o mesmo ali. Vou copiar. Selecionei o direito, né? Vou pegar o pincel de animação e colocar no e vir para ele copiar a mesma ideia, que eu quero a mesma ideia. Só vou mudar aqui para após o anterior. Então agora, o que a gente tem? Ó? Eu tenho o slide, eu poderia colocar para começar automático ou não. Deixei como não para poder mostrar a ideia. A gente tem aqui a imagem, quando eu apertar, vem ali ó, o direito de ir e vir. Então observa que a parte, né, da frase, ela veio no sentido que eu quero que a pessoa leia. Então, se a pessoa está acompanhando o que eu estou falando, ela vai ler o direito de ir e vir. Posso alterar no tempo se for necessário também. Então, a gente pode utilizar esse recurso, né, para trazer coisas diferentes. E qual que é a vantagem de trazer algo diferente? Que o nosso cérebro não está acostumado. Quando o cérebro não está acostumado com a coisa, ele tende a prestar atenção. Se a gente acostuma, a gente acha monótono e desliga. Então, por isso, né, que normalmente a gente enjoa de várias coisas no nosso dia a dia pelo o costume de estar fazendo sempre aquilo. Trazer algo diferente, você traz a sua audiência de volta para o que você está falando. Então, este é um dos exemplos do sentido de leitura, que é uma regra fundamental aí para a sua apresentação ser show. Outro ponto é, né, a segunda regra, é o contraste. Tá? O contraste, ele também é muito utilizado, uma vez que, normalmente, as apresentações são feitas o quê? Fundo branco, texto preto. Então, a gente tem um contraste natural aí, porque o preto fica bom no branco. Mas, né, como a gente, igual eu já recomendei, né, que é uma espécie de erro fazer dessa forma somente, para não ficar aquela coisa monótona, a gente utiliza cores, e é importante ter contraste. E aqui, a gente pode ver que eu tenho contraste, né? Se eu não colocasse esse fundo azul aqui, né, eu já tenho um tom azulado na minha imagem, o que tirou um pouco da cor forte das barras de ouro. E eu tenho essa barra aqui azul, para que, né, nela não tem transparência, e escrito contraste. Então eu trouxe o contraste para que a palavra contraste apareça, né? Não só o contraste, como as outras também foi dessa forma. Então, o contraste ele é fundamental para que você consiga fazer com que as pessoas enxerguem o que precisa ser enxergado. Seja um texto em cima da imagem, né? Ou seja o texto em cima de um fundo qualquer.
Então, aqui tem um exemplo de um slide que remete bastante a isso, né? Não que no outro não tinha. Mas aqui a gente tem, né, o fundo azul, o amarelo pega muito bem no azul e o branco também pega. Então a gente já conseguiu trazer o contraste dentro dos elementos, tanto para ler o texto, né, quanto os outros objetos que estão dispersos no slide. E eu tenho, então, a segunda regra obedecida. Certo? Dando sequência, a nossa terceira regra de ouro é o que eu chamo aqui de respiração, tá? Que é o que? Nada mais, nada menos do que espaço entre os objetos para que as coisas não se sintam ali, né, desorganizado e tumultuado, tá? Então, o que a gente chama de área de respiro normalmente, que é o quê? Você tem um espaço entre o topo aqui, os cantos, né, qualquer um dos cantos, e entre os objetos, tá? Objetos pode ser qualquer coisa dentro do slide, seja texto, imagem, vídeo, forma geométrica, ícone. E claro, se você for parar para pensar na forma geométrica que eu acabei de mencionar, você fala, não tem aqui, ó, não tem uma área de respiro entre o texto e esse objeto, mas esse objeto que está aqui, né, essas formas geométricas, são aspectos apenas de design, né, apenas do visual, não é algo que está incomodando no sentido de ocultando algo que precisa ser visto na minha apresentação. Então, nestes casos, né, não tem problema. E aqui nós temos um exemplo de um slide que está obedecendo isso. Eu tenho aqui, né, ó, medidas relevantes, eu tenho espaço entre os cantos, né, e tenho espaço entre as coisas, espaço entre o texto e aqui onde está o ícone com essa barra, né, onde está o texto, tenho espaço entre um e o outro. Então, isso faz com que o seu slide tenha uma harmonia maior. Logo, é super importante também obedecer essa regra. E aqui eu trago também um exemplo, né, aproveitando o conteúdo, de um slide de lista, feito de uma forma diferente. Ó. É a mesma ideia, se for parar para pensar nu e cruamente, que você teria, né, 3 bolinhas para falar: proteção coletiva, organização do trabalho e proteção individual. Mas fiz de forma diferente, coloquei uma forma geométrica e um ícone no lugar, e de forma maior, para ficar muito mais interessante do que o convencional. Então aqui já está uma dica extra aí, né, de como resolver problemas de slide de lista, por exemplo. Né? Então essa foi a nossa terceira regra de ouro. A nossa quarta é a que eu chamo de hierarquia. A hierarquia eu não consigo explicar em função deste slide, porque esse slide só tem a palavra hierarquia, não tem mais nada, né? Mas é basicamente você dar ênfase em partes, normalmente de texto, no seu slide, tá? Então, ó, este slide aqui sobre a AIDS, ele traz uma ênfase no número e uma ênfase no final, que a AIDS mata. Então, a pessoa batendo o olho pela hierarquia, que é a importância dos dados, já consegue traduzir, né, bastante coisa aqui. Isso tem o número 10.417 e escrito que AIDS mata, que está de forma destacada, dá para entender que foi o número de pessoas que morreram. E aí você lendo o texto como um todo, tá, 10.417 pessoas não estão entre nós para nos contar que a AIDS mata. Então, nós temos a informação como um todo e nós temos os pontos chaves destacados. Isso é característica da regra da hierarquia. Como que a gente pode destacar os dados? A gente pode destacar os dados com fontes diferentes, que aqui foi o caso, né? A fonte AIDS mata é diferente do texto. Cor diferente, também é o caso aqui, né? Pode usar até mais de um, não tem problema. Nós temos cores diferentes, que ajuda também a dar o destaque, e o tamanho da fonte também ajuda nesse ponto de trazer destaque. Então, são formas de você trazer essa ideia da hierarquia. E a hierarquia é uma das primeiras coisas que eu avalio quando alguém me manda apresentação e vejo faltando. As pessoas não costumam colocar muito este aspecto, que é uma regra muito importante. Ela auxilia muito se a pessoa que está te ouvindo, por um momento, se descuidar, ela bateu o olho, ela consegue pegar ali de novo o assunto que está sendo tratado com as palavras-chave. Então, é bem importante ter a hierarquia, tá? Além de também ajudar na questão do design, também fica uma coisa mais atraente. E a nossa última regrinha, não é a última não, agora que é a quinta, né?
Acho que eu já estava falando os números todos errados, mas enfim, o importante é o conteúdo, que são aqui as unidades, né? As unidades também é um tipo de regra que eu normalmente não vejo. Por quê? As pessoas não fazem unidades, elas fazem uma única unidade. A apresentação é igual do início ao fim. E isso traz um problema. Se a pessoa está te ouvindo e vê lá que nunca muda nada, fica sempre a mesma coisa, isso faz com que fique tudo monótono. E se ela se descuida ali por um tempo, fica viajando na maionese, olha o WhatsApp, qualquer coisa do tipo e depois retoma, ela se perde. Ela não sabe se o que você falou ali, como é que tá, né? Se falta muito, se perdeu muita coisa, enfim. A gente faz unidades de que forma? Colocando introdução, resultado, discussão, metodologia, conclusão, só escrito ali no texto, isso ali lá em cima. Isso é muito pouco e muito monótono, tá? A gente tem muitas outras formas de fazer com que fique bem claro para sua audiência que você está mudando de assunto dentro daquele tema, tá? Uma das formas de fazer é como está exemplificado neste slide, que é o quê? Você fazer como sua apresentação fosse um livro. Um livro que é dividido em unidades, ele tem um destaque entre uma folha e outra. Tem livros que tem, às vezes, até as cores das páginas, né? Então, as cores são um dos fortes fatores que vão te ajudar a trazer essa ideia de unidades. Então, observa nessa apresentação quantas unidades eu tenho. Tá? É uma apresentação sobre um fármaco que tem uma característica que é chamada de composto sanduíche e ele tem atividade anti-câncer. Então, tem vários assuntos a ser abordado dentro desse tema, né? Que é o composto sanduíche em si, aí tem uma introdução que foi feita aqui com esses dois primeiros slides. Aí tem sobre o câncer em si, que são esses slides em preto. Depois vem sobre a ideia do composto sanduíche, que está aqui em amarelo. Depois fala do metal, que faz parte desse composto, em vermelho. Depois foca somente na parte que não é metal do composto, está em outro tom de amarelo. Começa a parte biológica, que está aqui com esse tom de vermelho. Depois vem um cardápio, que é a parte acadêmica, tá? Onde tem artigos que fizeram estudos com esses compostos. Aí foi feito aqui na ideia de um cardápio. Então, dentro desse cardápio, a gente tem aqui ó, esses formatos de livro. E aí que termina este assunto. Depois vem a conclusão, que está aqui em preto, e uma finalização em vermelho. Então, a gente teve aí diversas unidades nessa apresentação. E um outro ponto fundamental que auxilia também a trazer a ideia da mudança de unidade são as transições. Você colocar uma transição diferente entre uma unidade e outra mostra ali para a pessoa que você está mudando de assunto. Então, são formas muito mais interessantes de você mostrar para as outras pessoas que você está mudando de assunto ali dentro do que ficar colocando. Ah, agora é a introdução. Você fala introdução, agora eu vou falar metodologia. Fica um saco dessa forma. Então, a gente pode evitar esse tipo de forma de apresentar, trazendo essa ideia das unidades, que é fundamental e é utilizado o mínimo possível somente nessa questão aí dos textos, sempre lá escrito introdução, resultado, discussão e por aí vai. Tá? E não tem necessidade de você colocar dessa forma também. Você pode estar falando da introdução sem estar escrito que é introdução o tempo todo. Tá? Então, essas são aí as nossas regras de ouro. Tá? Claro que se fosse falar tudo o que eu precisava falar, né, em uma aula é impossível. Então, se você tiver interesse, né, e acreditar nessas coisas que eu estou falando, se faz sentido para você, você pode se aprofundar melhor no meu curso. Só que eu ainda esqueci que aquela era a quinta, né? Falta a sexta. Tô viajando aqui. Então, antes disso, né, observe aqui a grandeza. A grandeza é o último ponto que falta das 6 regras de ouro, né? Porque antes dessas foram somente 5. Então, grandeza é basicamente o que está falando. Ser grande. Então,
nas apresentações, como neste exemplo aqui, use as fontes grandes, as imagens grandes. Uma boa forma de aproveitar da grandeza é você colocar um único assunto por slide. Quando você coloca um único assunto por slide, você tem pouca informação para distribuir ali dentro. Então, nada melhor do que colocar grande para ocupar espaço e, consequentemente, você ter um slide preenchido, sem exagero de informações e muito mais atrativo, tá? Faltou essa questão aí. Vocês podem observar que todos os meus slides que foram apresentados aqui, eles seguem essa ideia da grandeza. São todos slides com informações grandes e normalmente aí com um único assunto dentro daquilo que está sendo falado. Tá? Então é uma regra também aí fundamentalíssima para você ter um slide show. Agora sim, né? Essas são as ideias base e partindo disso, né? Se você achar interessante ter um aprofundamento do conteúdo e utilizar essas regras de ouros e criar apresentações ainda melhores, você pode, né, fazer parte do nosso curso, o curso Slideshow. E aqui sim você vai aprender, né, com uma forma mais intensa e completa sobre esses todos os quesitos das regras de ouros aí aplicadas nas apresentações, tá? Então, falando aqui do curso Slideshow, né, como que ele funciona e tudo mais, né? É um curso 100% online. Então, você tem ali o curso em suas mãos, basta você ter acesso à internet. Você tem acesso imediato a partir do momento em que você comprar. Você faz lá o preenchimento dos seus dados no site da Eduz. A Eduz é a plataforma que está contida o curso, né? Você fazendo ali, eles vão te enviar um e-mail com os seus dados de login e senha. E aí você entra e já tem acesso ao curso, tá? Dentro do curso nós temos 15 módulos. E aqui eu tenho um resumo deles, né? Aqui nós temos os 15 módulos que vêm dentro do curso, que são, o primeiro módulo deles é o princípio do PowerPoint. Então, neste módulo você vai, junto comigo, aprender a fuçar, a clicar em aba por aba, o que você pode adicionar ali de objetos e editar esses objetos a partir de cada aba do seu PowerPoint. Este módulo é muito importante porque às vezes as pessoas dizem saber mexer na ferramenta. Várias vezes que eu faço algum tipo de questionário e pergunto, as pessoas dizem que sabe mexer, tá? Mas o saber mexer é o básico, que é adicionar imagem, adicionar o texto e adicionar esses objetos ali. Mas não sabe, às vezes, algumas funções interessantíssimas que tem lá dentro e nem o poder que a ferramenta tem por não saber mexer em alguns pontos que nunca tentaram. Porque é muito mais fácil só mexer naquilo que a gente já tem costume. Então, neste módulo, você vai fuçar em vários botões ali e aprender que tem muito mais do que você costuma utilizar. Depois disso vem o módulo 2, que tem o princípio das apresentações. Neste módulo, eu falo tanto daqueles erros, né, aqueles 3 que foram citados aqui, mais os outros 9. Então, são os 12 erros comuns para você ver ali o que você não deve fazer. É muito importante a gente aprender o que não se deve fazer. E tem também questões sobre problemas de erros, né, verbais, a forma de apresentar, que muitas das vezes também é desinteressante. E aí no módulo 3 você vai aprender a estruturar, né, começar a estruturar suas apresentações, que vem muito a ideia de você estudar a sua audiência, que é importante você conhecê-la para você criar uma apresentação para ela, né, porque ela que vai te ouvir. A apresentação é para a pessoa que te ouve, não é para você. E começar a estruturar a sua apresentação. No módulo 4, já vem as ideias da criação da apresentação, né, de como você vai criar, o que você precisa, como se inspirar, e as regras de ouro também estão contidas nesse módulo, para você rever aí e aplicar nos seus slides. E depois, do módulo 5 ao 10, vem aí elementos do PowerPoint que você vai aprender também a dominá-los para criar a sua apresentação. No módulo 5 vem as cores. Então, você vai aprender a usar as cores a seu favor, né? Cores que combinam, a criar paletas ou utilizar paletas, né? Onde pegar paletas e coisas do tipo. Módulo 6,
nós temos as fontes, então você vai aprender a combinar fontes e escolher fontes para o assunto e plateia que você está criando a sua apresentação. No módulo 7, nós temos as imagens. Então, vamos aprender a utilizar as imagens da melhor forma para fugir do slide Instagram. No módulo 8, as listas. Eu já falei ali também que era um dos erros, né? Então, vamos aprender a usar tanto as imagens, quanto ícones, quanto formas e números para apresentar as nossas listas. Tá? E ter algumas ideias de outras listas diferentes para você se inspirar também. E aí tem o módulo 9, que é o módulo dos ícones, para você entender sobre os tipos de ícones e as suas utilizações. No módulo 10, nós temos as formas geométricas, para entender um pouquinho também como utilizar e utilizá-la da melhor forma possível dentro da sua apresentação. E no módulo 11, os gráficos e as tabelas, que são também aí módulos, né? Formas de se apresentar bastante corriqueiras, né? Principalmente para empresas e até dados aí nas nossas vidas acadêmicas, né? A gente tem muitos gráficos e tabelas. Esses gráficos e tabelas normalmente são apresentados como? Tira um print e joga ali no slide de qualquer jeito. Neste módulo a gente vai aprender a melhorar esse tipo de apresentação para tornar algo mais atrativo também. E no módulo 12, a gente vai aprender sobre as animações. Como você animar o seu slide e usar as animações a seu favor para que auxilie no aspecto visual e mantenha a sua audiência prestando atenção. E no módulo 13, as transições, que são tão importantes quanto as animações. A passagem de um slide para o outro, né, é fundamental ter uma transição ali também para ajudar no fluxo da sua apresentação. No módulo 14, tem acesso a todas as lives, tá? Algumas lives estão disponíveis no YouTube, outras, né, a maioria delas não estão mais disponíveis. Então, as lives, elas são estocadas dentro do curso. Aqui dentro do curso, você consegue ter acesso a essas lives. E no último módulo, a gente tem os conteúdos extras. Então, conteúdos que forem complementares, eles sempre vão entrar neste módulo aí para trazer cada vez mais informações para melhorar a apresentação. Este módulo ele vai sendo construído em conjunto com os alunos, né, à medida que fizer necessidade de algum tipo de tópico que não foi incluído, não dá para incluir em nenhum desses módulos, incluo no módulo 15 para trazer mais benefício aí para quem está adquirindo o curso, certo? Então, essas são as ideias em função aí dos módulos. E, além dessas questões ali do curso em si, né, nós temos também o grupo exclusivo. Nós temos um grupo no Telegram. Na verdade, nós temos vários grupos, né? Um grupo por turma. Cada turma que entra, né, vai ter um grupo. E neste grupo, ele serve para a gente discutir apresentações. Então, lá dentro do grupo, você tira dúvida e você comunica com outras pessoas sobre apresentações. Você, então, isso vai auxiliar, né, no seu processo aí de aprendizado, porque você vai estar compartilhando e ajudando outras pessoas e sendo ajudado por outras pessoas. E, claro, tendo a minha ajuda ali dentro também, para dar o feedback e orientações para sua apresentação ficar cada vez mais show. Né? O curso, você adquirindo o curso, você tem 1 ano de acesso. Então, você tendo 1 ano de acesso, você tem 1 ano de acesso ao grupo exclusivo também. E pode aí usufruir do curso neste período. Aí você pode pensar, mas eu não tenho tempo. E aí eu te retomo essa questão. Você não ter tempo em qual sentido? Se for o tempo para assistir um curso, eu diria que isso é relativo, né? Porque quando a gente quer, a gente faz. E não falo isso naquele sentido, né, de que a pessoa tem que se matar e fazer 50 mil coisas de uma vez, porque essa questão de prioridades e interesse, não. É que você não precisa correr com o curso. Você não tem que comprar hoje e assistir ele até amanhã. Aí você tendo 1 ano de acesso, você assistindo e executando as coisas meia hora por dia, você vai longe. Dá tempo de você terminar o curso tranquilo com 1 ano. Né? Então, tempo é uma coisa relativa. E se for em questões já não tem tempo nem para criar a apresentação, você está me dizendo que você não tem tempo de criar, de fazer o seu trabalho. Né? Porque a apresentação ela faz parte do seu trabalho. Então, você precisa ter tempo para criar. A gente tem que colocar a apresentação como parte do trabalho e ter um tempo para executá-la.
e não fazer nas últimas de qualquer jeito, que é o que a maioria faz. Certo? Aí você pode pensar, eu também não consigo, eu não tenho criatividade. E, entre aspas, tudo bem você pensar em não ter criatividade, porque, igual eu mencionei na minha história, a gente tem muita criatividade enquanto criança, essa criatividade ela vai cada vez mais sendo podada. Porque o mundo adulto e corrido quer as coisas relativamente simples, né? E, consequentemente, vai tirando aí as ideias de criatividade, a gente vai seguindo uma linha e todo mundo executando a mesma coisa. Porém, né, a criatividade, ela não é um dom, ela é o uso constante das coisas que você vivencia, coisas que você lê, coisas que você vê. Então, é você prestar atenção nesses momentos e tentar tirar destes momentos ideias para criar a sua apresentação. Eu acredito que enquanto você está assistindo aqui, você, em função das coisas que você viu aqui de exemplos, dos slides, ou até mesmo esse slide chefe aqui da apresentação, já te trouxe ideias para montar a sua apresentação. Então você vai pegando, né, criatividade à medida que você tem contato e com diversas coisas. E você também vai executando. Então, uma das grandes vantagens do curso, do grupo do curso, é isso. Você vai estar trocando figurinha com outras pessoas ali, você vai adquirindo ideias um com os outros, e isso vai aumentando a sua memória em função de dados, e aí, na hora que você vai criar a apresentação, você vai melhorando a sua criatividade. Tá? Eu gosto de adaptar uma frase que tem na química lá de Lavoisier para a questão da criatividade, tá? Voltado aqui para as apresentações, né? Então ficaria mais ou menos assim: nas apresentações, nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Tá? Criatividade não é você criar nada do zero. A gente não cria nada do zero. A gente sempre tem alguma coisa na mente que a gente já viu ou coisas que a gente vai vendo na hora ali e vai adaptando. E aí isso você cria uma coisa nova. A coisa é nova, mas é uma junção de um monte de coisa velha. Assim que funcionam as coisas. Então, a criatividade, se você não tem no momento, tudo bem. Você dentro do grupo, participando ali do curso, você vai adquirindo essa habilidade se você se dedicar e treinar, tá? E se você falar que não é para você, aí eu digo que você é teimoso. Se não é para você, você não, entre aspas, não deveria estar assistindo até o momento, porque desde o início eu já falei para quem quer esse tipo de curso. Então, se você utiliza apresentações no seu dia a dia, este curso pode ser sim para você, tá? Seja para dar uma aula, uma palestra, reuniões. Se você utiliza a apresentação, este curso pode sim ser para você. E ainda como bônus, né, além de tudo o que foi mencionado, a gente tem algumas condições dentro do curso para potencializar o seu aprendizado, tá? Entre eles nós temos o que eu chamo de corda bamba. Corda bamba são uma espécie de desafios que eu passo para vocês através do grupo para que vocês tentem fazer. Então você tem, né, as atividades do próprio curso, você tem também semanalmente as cordas bambas para você, se for do seu interesse, praticar ali algum tipo de criação de um slide único, de observar erros, de analisar apresentações, enfim, diversos tipos de testes que vocês farão semanalmente. Isso te ajuda a acelerar um processo de criação, tá? Temos também o Manual do Show, que é um e-book que contém basicamente as informações dos módulos, né? Pelo menos dos 13 módulos. Dos 13 não. Dos 12 módulos, porque o primeiro não tem, porque o primeiro é muito de fuçar no botão, então para escrever essa parte seria uma coisa muito chata, ter que ficar tirando print toda hora para mostrar o que estava sendo feito, então totalmente inviável. Mas os demais, voltado à criação da apresentação, estruturação, verificação de erro e tudo mais, tem dentro do manual e isso facilita, né? Depois que você já viu a aula, você pode retomar ali, se você não puder rever o vídeo por questão de tempo, né? Você pega o manual, dá uma relida no conteúdo e te ajuda a seguir em frente. E você pode reassistir os vídeos também por um ano, quantas vezes quiser. E nós temos também o acervo digital, que é uma parte que vai ser em constante desenvolvimento, que é basicamente o quê? Um local para você pegar referências, se inspirar, consultar arquivos que
trazem ideias de, por exemplo, sites que você pode se inspirar, sites que você pode pegar paleta, enfim, diversas informações nesse sentido para também facilitar a sua busca na hora de criar apresentações. E, por fim, nós temos também o espetáculo guiado. O espetáculo guiado são eventos que vão ocorrer durante o ano e você pode se inscrever nele quantas vezes quiser, quando quiser. Tá? Se você se inscreve no espetáculo, eu vou avisar no grupo, você se inscrevendo, você vai ter um certo período para assistir uma parte do curso e executar aquela parte que você assistiu. A gente marca uma live e discute, né, todos os que tiverem inscritos, eu vou discutir, dar os pontos ali chaves do que foi feito, o que ficou bom, o que pode melhorar, para que isso potencialize a sua iniciativa de criar aí o seu primeiro slide show, tá? Então, essas são as informações que eu trago para vocês sobre o curso. Agora eu faço um convite, né? Venha ser um aluno ou aluna show, fazer parte dessa história. Se você tiver interesse, tem o link aí embaixo, ou o botão, depende de onde você está assistindo. Só clicar, preencher os seus dados, você faz o seu cadastro e você já tem acesso ao curso por um ano. Tá? E todas essas vantagens que foram mencionadas. E, claro, você também tem a garantia, né, de 7 dias. Se você não ficar satisfeito com o produto nos primeiros 7 dias, você pode pedir o seu reembolso 100% retornado. Tá? Se você não for com a minha cara, não gostar do curso ou qualquer coisa do tipo, você tem esse direito nos primeiros 7 dias. Era isso que eu tinha para falar com vocês. E para finalizar, eu agradeço a sua atenção por estar me ouvindo até aqui. Espero que essa aula tenha sido produtiva para você, te traga ideias, que você mude a sua forma de criar apresentações. E eu termino com a seguinte frase: é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Então, mais uma vez, muito obrigado e até breve.